Chico Garcia no JB+. Chico, Grêmio venceu o Grenal. Como e por quê? Bom, primeiro porque tem um fora de série, né? O Grêmio venceu pelo talento do seu principal jogador. E aí a gente chega num ponto de que às vezes vale mais a pena você investir da forma como o Grêmio investiu, né? Com patrocinadores, aumentando o quadro social, né? E isso também melhora a receita, para ter um jogador que resolve o teu problema. O Grêmio tem muitos problemas, mas o Luizito, ele acaba, digamos assim, resolvendo parte desses problemas. E quando ele faz um gol ali no começo do jogo, depois do Inter ter metido uma bola na trave, e sabendo a instabilidade que o Inter enfrenta, ali o Inter desmancha, o Grêmio volta para o jogo, o segundo meio que define, e o terceiro eu acho até mais importante, que é uma jogada dele, né? O Grêmio consegue puxar um contra-ataque sem o velocista que o Renato tanto quer, mas nos pés do Luizito em combinação com o Galdino, e uma assistência maravilhosa para o Bitelo, quando o Grêmio tinha um jogador a menos. Talvez se o Grêmio tivesse enfrentado um time com uma melhor estabilidade emocional, a expulsão do Kahneman teria prejudicado completamente o Grêmio no jogo. Fosse um outro time um pouco mais solidificado, talvez até tivesse forças para virar o jogo depois da expulsão do Kahneman. Mas também tem o contexto do adversário, né? E o Grêmio soube fazer isso, tem um treinador que sabe muito jogar clássico, que pode ter vários problemas, o Grêmio tem vários problemas em vários jogos, mas quando enfrenta o Inter pela frente, me parece que o Grêmio sabe jogar o clássico, e o Inter não tem sabido. Eu tava vendo os bastidores da vitória e o Renato, daquele seu jeito, ele chega na rodinha, aplaude os jogadores e tal, e ele fala, tem que ser sempre assim, tem que se jogar assim vai ganhar, eu sempre falo pra vocês, aquela coisa toda. Aí eu te pergunto, por que que não é sempre assim como foi no Grenal? Porque esse eu acho que é um grande mérito que o Abel Ferreira tem no Palmeiras aqui em São Paulo, por exemplo. Ele consegue motivar o jogador, seja para jogar contra o São Bernardo no Paulista, para um time desqualificado na Libertadores, na fase de grupos ou no Clássico. Ele tem essa capacidade. Os jogadores do Palmeiras são viciados em vencer. O Renato, a gente sabe que ele tem esse perfil também, mas aí ele vem para o discurso do nananeném, do cochilamos, aquela coisa toda, porque o Grêmio oscila muito. Mas não é só na questão anímica, né? O Grêmio tem enfrentado problemas muito pela questão tática, pela questão das lesões, de muitas dificuldades de encontrar realmente um sistema, né? Me parece que agora esses três zagueiros podem ser aí uma situação interessante. Não é só a questão motivacional, essa eu acho que o Renato tem de sobra. Quando ele fala para os caras, ele convence, a gente já conversou, tu também provavelmente, com vários jogadores que trabalharam com o Renato, e eles sempre disseram o seguinte, cara, o Renato te convence que tu pode ganhar do Real Madrid. Então o Renato sempre traz isso para o jogo. Só que é diferente também, né, pro jogador, quando mesmo que o Renato tenha essa capacidade de tu encarar um Cuiabá ou tu encarar o Inter num Grenal, sabe? Eu acho que o jogador também acaba entrando numa dividida mais forte aqui e ali. O contexto do clássico também muda um pouco as coisas. Agora, eu acho que a vitória no Grenal, eu não acho que o Grêmio tenha tido uma atuação exuberante. Eu acho que o Grêmio foi cirúrgico, eu acho que o Grêmio foi firme, eu acho que o Grêmio foi competitivo, mas é dentro do nosso campeonato à parte, né? A minha grande curiosidade é para saber quanto disso vai se manter na sequência. O que tu acha do Soares? Porra. Cara, o Soares eu vou te falar um negócio. Eu conversei hoje com um colega meu aqui em São Paulo, dizendo assim, cara, eu fico pensando quantos gols o Soares faria no Palmeiras, do Abel Ferreira. Eu fico pensando quantos gols o Inter teria feito no Grenal se o Soares estivesse vestindo vermelho. Eu fico pensando que o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, no início do ano chegou a dizer, sondamos o Soares. E o Soares veste a camisa do Grêmio, cara. Eu ainda custo acreditar, porque é esse cara que vai fazer com que o Grêmio chegue em algum lugar, que a gente nem sabe qual é. Agora, se não fosse o Soares, eu não sei onde o Grêmio estaria, em termos de Copa do Brasil, em termos até de brasileiro. Não sei onde o Grêmio estaria, não fosse o Luizito Soares. Ele é um jogador que dispensa apresentações, dispensa comentários, e ele realmente não tem só o gol. Ele tem feito agora gols mais recentemente, chegou a passar por um jejum, e mesmo quando ele não fazia gols,
era visível a importância dele para o time. Só quem tá meio de fora, vê melhores momentos e tal, pensa assim, pô, mas o Suárez não tá fazendo gol lá no Grêmio. Mas assiste o jogo do Grêmio, para você ver como ele se posiciona, como ele atrapalha qualquer marcação, porque ele é um jogador realmente diferente, como ele puxa todos os meias com ele, como ele orienta posicionamento. Cara, ele joga por muitos ali no Grêmio, por muitos. Grêmio e Cruzeiro na Copa do Brasil. Depois do primeiro jogo, eu falei o seguinte: eu só não digo que o Grêmio está eliminado porque o Grêmio tem o Suárez. Porque o Grêmio era para ter perdido aquele jogo. O Grêmio não jogou bem. Como não jogou bem contra o Cruzeiro no Brasileiro também, quando toma 3-1. E lá o Suárez estava em campo. Mas eu só não posso dizer que o Grêmio está eliminado porque o jogo está igual. Né? Ele está 1-1, não tem saldo qualificado mais na Copa do Brasil. E porque o Grêmio tem o Suárez. Agora, eu preciso olhar o adversário. O Cruzeiro perdeu para o Cuiabá, né, nessa última segunda-feira, mas é um Cruzeiro também diferente, muito intenso, muito rápido, né, com jogadores muito interessantes. Esse Bruno Rodrigues estava aqui no São Paulo, ninguém olhava para ele, vindo da Ponte Preta, foi para fora do Brasil e ele querendo dar certo no São Paulo, querendo voltar para o São Paulo não quis, não sei porquê, parou no Cruzeiro e o Pepa esse parece que arrumou o time. É um time que joga numa outra rotação em relação ao Grêmio. Quando você olha as duas equipes, você pensa assim, caramba, aqui tem um time que corre, que marca, e o Grêmio do Grenal é um Grêmio de uma corda esticada, que vai ter que ser contra o Cruzeiro, contra esse Cruzeiro fora de casa. Mas talvez o Renato tenha encontrado um sistema. Não sei se são esses 3 zagueiros aí. Eu tenho muito medo dos 3 zagueiros, porque eu sempre soube que 3 zagueiros você precisa de muito treinamento, de muito processo, né? Então, e o Renato tem dito que nem tem treinado assim, né? Que é muito na conversa, no vídeo e tudo mais. Cara, isso me assusta um pouco. Mas ao mesmo tempo, né, funcionou no Grenal. Então você tem um pequeno parâmetro. É um jogo, cara, dificílimo. O favorito é o Cruzeiro. A tendência é que o Cruzeiro passe. Eu só não posso decretar isso, porque o Grêmio tem o Suárez. Tu estivesse com o Renato por quê? Meia hora, talvez um pouco mais, conversando Isso. com ele no hotel em São Paulo antes do jogo contra o Palmeiras. O que tu sentiu no geral do Renato? Cara, é curioso, porque eu entrevistei o Renato 2 dias depois dele ter dado aquela entrevista bombástica contra o Bragantino. E eu vou te dizer, o que eu senti do Renato e no clima ali era de extrema normalidade. Eu fui pro hotel da concentração do Grêmio esperando encontrar uma crise, um momento turbulento. Foi bem depois também da discussão do Paulo Calef com o Cristiano Silva lá na Rádio Guaíba, aquelas informações de bastidores de rusga, né, entre o presidente e o vice. Cara, tava tudo normal, porque assim, o que eu noto, tá? O que eu notei assim mais de perto naquele dia na concentração? Que o Renato tem total controle sobre a situação. E isso pode ser bom ou ruim, você escolhe. Mas ele sabe onde ele está, ele tem exatamente não só o controle, como a ingerência sobre tudo que acontece no Grêmio. Tudo passa por ele. Ele é o Grêmio. O Renato é o Grêmio. E quando eu encontrei ele ali, estava muito claro que ele era o Grêmio, porque ali naquele momento ele nem tinha recuado, tá? Como ele fez depois de alguns dias, depois da cobrança do Alberto Guerra. Ali ele tinha mantido tudo que ele tinha dito. Ele reforçou não só para mim, mas para Placar, quando ele dá a entrevista, e eu acompanho um pouco da entrevista que ele deu para Placar, eu pego o finalzinho da entrevista que ele deu para o Estadão, e foram os 3 veículos que ele atendeu. Ele reforçou tudo que ele diz. O Renato é um cara que, nem quando os caras confrontam ele, dizendo, tá, mas tu disse que com 200 milhões tu ganharia no Flamengo. Ele vai lá e fala assim, não, eu disse que poderiam me cobrar. E eu dei 74% de aproveitamento. E só perdi a final por um detalhe. E também fui no vestiário lá e pedi demissão e disse que eu saía, independentemente do resultado. Esse é o Renato, ele nunca está errado. Ele nunca abre mão. Ele nunca volta atrás. Isso é muito raro no caso dele. E ali, cara, você não vira ele baixar a guarda em nenhum momento. Então, assim, eu senti um Renato muito consciente sobre os reforços, sobre o que ele precisa fazer e muito estável. Por isso que algumas pessoas me falavam até o seguinte na véspera do Grenal: Chico, quem perder cai, o Renato ou o Mano. Eu falei assim, vocês estão brincando.
Estão brigando. O Mano corre risco. O Renato pode tomar 5-0, que, meu, só se ele resolver pedir o boné. Esse é o Renato. E isso pode ser, como eu disse, bom ou ruim. Mas ele tem controle total sobre a situação. Chico, aquele abraço. Valeu. Chico Garcia do JB+.